Bom dia, vascaíno! Bom dia, vascaína! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adailton Senna e você já sabe, pode me chamar de Dadá. Estamos começando mais um Bom Dia Cast, o seu companheiro de todas as manhãs, com notícias do Vasco. E o meu abraço especial vai para você que nessa segunda-feira já não está aguentando mais de ansiedade na espera do jogo do Vascão. Então segura que falta apenas 2 dias. Quarta-feira tem Vasco e Fortaleza. Vamos às notícias. Vamos começar o nosso Bom Dia Cast de hoje dando os parabéns ao aniversariante de ontem, Pablo Verrete. Domingo, dia 15, completou 35 anos de idade. Cara, e completou treinando. O Pablo ele não ficou satisfeito com seu desempenho contra o São Paulo e pediu uma autorização ao pessoal da preparação física e da comissão técnica do Vasco para que alguém estivesse com ele no dia de folga e acompanhasse ele para treinar. Realmente o jogador está muito focado em ajudar o Vasco nessa reta final da competição e é admirável essa disposição, essa vontade do Verrete. Você imagina quando um jogador brasileiro, na idade dele, iria pedir para treinar na folga porque ele não estava satisfeito com o seu desempenho. Cara, isso é para se elogiar. Realmente é uma dedicação muito grande. Ele sabe da importância dele estar no Vasco, apesar de ele estar com uma idade avançada. Ele sabe que esse foi um grande contrato, que ele pode ter a chance de jogar ano que vem em alto nível ainda. Então ele está dedicado a ajudar o Vasco a permanecer na Série A para que ele renove o seu vínculo e possa ajudar o Vasco ano que vem a, quem sabe, ter grandes conquistas. Cara, é realmente de se admirar. Parabéns, Verrete, pela atitude e parabéns pelos 35 anos. Imagino que você deve estar comemorando bastante, comemorou o dia de ontem, vai comemorar ao longo da semana, afinal de contas, você está na cidade maravilhosa, tem muitos lugares legais para você poder curtir o seu aniversário e eu tenho certeza que você aproveitou pra caramba com a sua família. Então, meus parabéns, Pablo Verrete. Agora, olha só que interessante. Segundo o site americano, o The Athletic, o Everton pode receber jogadores do Vasco caso a 777 adquira o clube inglês. Existe uma perspectiva aí de transferência de jogadores entre Vasco e Everton, caso o clube inglês seja oficialmente adquirido ali pela 777, né? A holding e o clube já se acertaram, porém falta ainda a aprovação da Premier League. Então, se a Premier League der o ok, o Everton for fazer parte da holding da 777 Partners, pode ser que, segundo o site americano The Athletic, que haja aí uma troca de jogadores entre as duas equipes. Não seria nada ruim a gente, de repente, mandar lá uns bagres para lá e, quem sabe, trazer uns jogadores medianos para o Vasco. Seria de bom tamanho para começar 2024 arrebentando, já fazendo essas trocas aí. Eu sei que você já está pensando em um ou dois jogadores que você queria ver longe do Vasco. Então faz o seguinte, ó, coloca aqui nos comentários quem você acha que deveria embarcar para o Everton nessa possível troca de jogadores. Loja Gigante da Colina Bangu. Aqui você encontra tudo sobre o Vasco, desde souvenir a camisas oficiais do Vasco. Entre em contato com o número 21 96702 2986 e terá um atendimento gigante como você merece. E quem está arrebentando na Premier League é o nosso cria Douglas Luiz, né? Ele deu uma entrevista para o site Futebol no Rio e ele disse o seguinte: é um sentimento eterno, um grande amor que eu tenho.
o momento que eu achar que devo voltar para o Brasil, a minha prioridade sempre vai ser o Vasco. O Douglas, que vem jogando um bolão, eu não sei por que o Fernando Diniz não está olhando com bons olhos para o Douglas Luiz. O Douglas Luiz tem jogando realmente o fino lá na Premier League, que é uma liga que não é fácil de você jogar, e ele realmente está jogando um bolão. E aí declarou o seu amor ao Vasco. Espero que ele realmente cumpra a palavra, não faça como alguns outros jogadores que declararam amor, mas na hora que, ó, que vale é isso. Aí o cara vai para a China, para o Japão, para a Austrália, para MLS e esquece do Vascão e de repente vai querer vir para cá quando tiver lá beirando os 40 e não interessa. Mas eu acho que o Douglas não. O Douglas ele realmente tem um sentimento, tem uma gratidão. Tem jogadores que têm essa característica, né? Reconhece o que o clube fez por ele. E o Douglas eu acho que é um exemplo disso. Eu acho que o Douglas tem esse sentimento realmente, essa paixão pelo Vasco, e eu tenho certeza que assim que ele se acertar financeiramente, ele vai voltar para o Brasil, e voltando para o Brasil, não tenha dúvida que o Vasco vai ser o caminho natural da nossa cria Douglas Luiz. Enquanto isso, a gente vai continuar torcendo para ele, mesmo que o Fernando Diniz não tenha olhos para ele. Quem sabe o futuro treinador da seleção olhe pelo Douglas e o Douglas esteja representando o Vasco na próxima Copa do Mundo. Agora nós vamos para o Fala Galera. O Fala Galera você já conhece, né? A gente pinça alguns comentários dos programas aqui da casa e dá aquela moral para você. Vamos começar hoje com o Carioca de Foz do Iguaçu, que colocou lá na live domingueira o seguinte: o problema vai ser os cartões para o próximo jogo. Carioca, realmente, o Vasco está com 10 jogadores, além do Emiliano Dias, pendurados com cartão amarelo. Realmente tem que tomar muito cuidado, principalmente a galera da defesa, tanto o Puma quanto o Léo também estão pendurados, além do Léo Jardim, só que esse já está 9 jogos com esse cartão e não toma o terceiro. Então esse não quer dar margem nem espaço de jeito nenhum para o Ivan. Mas nós temos lá uma relação de 10 jogadores com cartão amarelo e realmente tem que tomar muito cuidado. Quem também deu aquela moral pra gente foi o Alexandre Garcês, que colocou o seguinte, ó: não sei qual jogo foi pior, Cuiabá e Cruzeiro ou Geórgia e Chipre. Fim de semana sem Vasco é brabo. Cara, é demais, Alexandre. A gente reclama às vezes, né? A gente xinga, esbraveja, fica chateado com o time, mas quando o Vasco fica muito tempo sem jogar, a gente sente demais a falta do jogo ruim do Vasco. A gente sente falta até do jogo ruim. Realmente foi complicado ver Cuiabá e Cruzeiro. E, pô, eu nem tentei ver Chipre e Geórgia. Imagino que deve ter sido uma porcaria. Quem também deu uma moral pra gente foi o Marcinho Capixaba. E ele colocou o seguinte: meus amigos, estou receoso com esse Vasco. Minha empolgação acabou. Sei não, hein? Rapaz, calma, Marcinho. Mantenha sua empolgação. Vai ser difícil, não vai ser fácil, vai ser complicado até o final, mas a gente precisa ter fé que a gente vai sair dessa. E a gente precisa do otimismo do torcedor. Então, irmão, reúne aí, junta os cacos e vamos de novo voltar com essa empolgação, porque o Vasco precisa de você empolgado para que a gente vá até o final acreditando e, se Deus quiser, sair dessa furada. Cara, olha só que absurdo. Mais um, né? Se tratando aí de TPU, em contato com o GE, o Globo, né, o pessoal do Globo, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, afirma ter garantias de que o termo de permissão de uso do Maracanã, a famosa TPU, será novamente renovada em favor da dupla Fla-Flu. Seria a 10ª vez que aconteceria essa renovação. O Vasco já solicitou ao governo do Rio para mandar os jogos contra Botafogo e Corinthians em novembro, lá no estádio Mário Filho. E a TPU vai vencer agora dia 23. E a gente está aí batendo nessa tecla o tempo inteiro que tem que ter realmente a licitação do Maracanã. Inclusive apareceu agora o grupo BSB, que é o grupo que fica fazendo a gestão lá do estádio Mané Garrincha, está brigando pelo estádio Serra Dourada, está brigando pela Arena Barueri. É um grupo forte também, com experiência em gestão
de estádio vai talvez aí entrar forte nessa briga pelo Maracanã. Porém, o governo do estado não faz a licitação, fica renovando a TPU o tempo inteiro em favor do Flamengo e Fluminense. Tá ficando feio, a imprensa já está caindo de pau e o negócio está complicado. Eles precisam de fato, na pior das hipóteses, fazer um chamamento público e incluir o Vasco nessa próxima TPU. Vamos ver o que acontece. Dia 23 é logo ali. Estamos todos ansiosos e de olhos abertos para ver o que vai acontecer dessa vez. Olha, falar de Medel é chover no molhado, mas olha que interessante os números que você vai ver aí na tela do Medel. Ele, desde que chegou ao Vasco, os números dele somando aí jogos pelo Vasco e jogos pela seleção chilena. Ele teve 13 jogos, 91% de acerto no passe, 63% de acerto nos passes longos, 81 bolas recuperadas, 81 ações defensivas, 18 desarmes, 13 interceptações, 9 faltas. Olha esse número, apenas 9 faltas em 13 jogos. Lembrando que ele é um zagueiro, ele tem um número menor, menos de uma falta por jogo. E a nota dele do SofaScore foi de 6,82. Impressionante os números do Medel, principalmente jogando como zagueiro. A gente sabe que às vezes que ele foi testado como volante, ele meio que ficou perdido, não jogou aquilo que se espera dele, mas como zagueiro, os números dele são impressionantes. E o que mais me impressiona é a precisão que ele tem na hora de defender. É incrível como ele comete poucas faltas. Ele vai muito duro nas bolas, mas sempre muito certeiro. E prova disso aí estão os números. 9 faltas em 13 jogos. E a suspensão dele foi por conta de confusão. Ele raramente leva amarelo, porque na verdade ele dá carrinho, ele vai duro, mas sempre de forma leal, sempre na bola. E a gente vai sentir falta dele com certeza contra o Fortaleza. E agora é torcer para o Maicon fazer aí um jogo à altura. E terminou a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco manteve-se ali na 17ª colocação, com 1 ponto à frente do Bahia, que é o 16º colocado. E o Vasco tem aí total chance na próxima rodada de pular, dependendo dos resultados, passar aí pelo Bahia e pelo Santos. Eu coloquei para você aí uma tabela que fala a partir do Internacional ali, que está em 12ª posição com 32 pontos. Depois, em seguida, vem o Cruzeiro, que empatou com o Cuiabá nessa última rodada, jogou no sábado um jogo atrasado, 0-0 lá no estádio do Cuiabá. O Cruzeiro se manteve aí em 31 pontos. O Cruzeiro está numa descendente, vem caindo. E aí você tem também o Corinthians com 31, Santos e Bahia com Santos com 30, Bahia com 28 e o Vasco logo atrás com 27. O Vasco tem que ganhar pelo menos aí esses 3 próximos jogos no Rio de Janeiro, tem que tentar pontuar o máximo possível para quando for pegar Cuiabá e Goiás fora, já está completamente livre desse sufoco que é a zona de rebaixamento. Tá todo mundo começando a embolar, tem que começar alguns times começando a embicar para baixo, que é o caso do Cruzeiro, por exemplo, do Corinthians que não se acerta. Então o Vasco tem que aproveitar essa fase. O Vasco ainda vai jogar contra esses dois. Na verdade, o Vasco ainda vai jogar contra os 3, contra o Inter, contra o Corinthians e contra o Cruzeiro. Então o Vasco precisa pontuar contra esses times e se afastar deles e da zona de rebaixamento. Olha que interessante, o Vasco teve lucro de 439 mil no jogo contra o São Paulo. E aí eu vou mostrar para vocês agora, pelo menos aqui, a receita e a despesa desse jogo. Tá aí na tela para você, primeiro, a receita desse jogo. A receita que foi uma receita de 1.046.359 reais. Então você tem uma série aí de números ligados à receita, né? Sendo aí o maior deles o 244 mil, que é referente aí à arquibancada, e aí tem todos os cadeira social, arquibancada com 30%, com 50%, com 60%, então tem vários que aí no total soma 1.359.000. Essa foi a arrecadação do jogo Vasco e São Paulo. Porém, as despesas, que aí vêm os absurdos, elas totalizaram 606 mil.
Você tem R$ 200 mil de despesa operacional do estádio, é a maior despesa aí nesse borderô, mas você tem coisas absurdas como, por exemplo, 49 mil para a FERJ. A FERJ leva 49 mil dessa arrecadação. A arbitragem para fazer lambança contra o Vasco leva 33.510 e você tem aí as despesas de sócio-torcedor de 180 mil, que na verdade é uma compensação que a CBF agora ordenou, porque o Vasco tem ali uma série de descontos, dependendo do grau lá da sua associação. Se você é sócio com 50% de desconto, com 30% de desconto, e esses descontos eles são computados e jogados aí nessa alíquota, e aí você tem esse valor de 180 mil que é tirado do montante. Então, sobrou apenas 439 mil de uma renda de mais de 1 milhão. Então, é muita despesa. Mesmo assim, jogar em São Januário ainda é mais rentável do que jogar em qualquer outro estádio. Agora vamos dar uma passada pelo plantão médico de São Januário. Nós temos lá o Rossi, que vem treinando normalmente e deve enfrentar o Fortaleza na próxima quarta-feira. Na fase de transição, nós temos o Robson e o Gabriel Dias, já treinando com bola, já pronto aí para ser entregue ao Ramon Dias. O Capasso está ainda em transição da fisioterapia para o campo. Esse ainda vai levar um tempinho, não deve estar à disposição contra o Fortaleza. Recuperado de lesão está o De Luca. Ele pode voltar a ser relacionado ainda em 2023. Está recuperado lá de um problema que ele teve de ligamento no joelho. Já vem treinando em campo. E o Despe, ele avisa que De Lucas pode estar à disposição do Ramon Dias ainda esse ano. Essa é uma boa notícia, né? O De Luca que foi contratado, depois 2 semanas depois teve esse problema grave no joelho, está esse tempo todo fora, inativo, e deve ser entregue a Ramon Dias ainda esse ano. Então é um belo trabalho feito aí pelo Despe, botando todo mundo pronto, deixando todo o elenco à disposição do treinador. E o nosso camisa 10 está de casa nova. O Payet não está mais morando em hotel, galera. Já faz 2 semanas que o Meia alugou uma casa no Rio de Janeiro. Agora ele tem uma cozinheira particular. Isso vai fazer com que ele almoce no CT e jante em casa, deixando de ir a restaurantes onde a alimentação nem sempre é saudável. Então, além de ele ter agora o conforto de um lar, que é bem diferente do que você morar num hotel, ele vai ter aí essa cozinheira contratada para cuidar da sua alimentação, para que ele possa manter essa forma, já que ele está treinando pesado, também está muito dedicado, exemplo do que acontece com o Verratti. Payet também está louco para fazer sucesso aqui no Rio de Janeiro, no Vasco especificamente. Para isso ele tem que cuidar da sua forma física, voltar a ter a forma técnica que o consagrou, para poder realmente fazer jus a todo aquele carinho, toda aquela recepção que foi feita para ele lá no Aeropaê. Então agora ele já está de casa nova, está estruturado, e a tendência é que ele melhore ainda mais em campo. O jovem atacante Lucas Figueiredo, o nosso Figueiredo, vem aproveitando aí o momento na seleção brasileira sub-23, ele que vai disputar lá o Pan-Americano no Chile, mas ficou lá na granja tirando umas fotos, postando, mostrando o quanto ele está satisfeito de estar na seleção. É sempre legal para um jogador chegar a uma seleção, mesmo que seja uma seleção de base ou uma seleção de novos, que é o caso aí do que vai disputar o PAN, mas é muito legal ver uma cria nossa chegando à seleção brasileira. Por isso, meus parabéns ao nosso querido Lucas Figueiredo, que ele faça um bom Pan-Americano e volte para nos ajudar no final aí da competição. E quem está deitando e rolando é a nossa galera lá do Tecbol. Os vascaínos são campeões tanto do feminino quanto nas duplas mistas. Eles foram campeões lá no Qualify de Porto Alegre. O objetivo maior dessa galera é o Mundial da Tailândia. A dupla Vânia e Esther venceram no feminino, e nas duplas mistas, novamente a Vânia, só que dessa vez com o Léo, conquistou aí o torneio misto no Tecbol. Muito legal, pô, é um esporte que eu estou começando a me interessar, porque realmente é muito dinâmico, tem umas jogadas maravilhosas, e o Vascão está nas cabeças, tanto no feminino quanto na dupla mista. Parabéns à Vânia, parabéns à Esther, parabéns ao Léo, mais essa conquista e rumo ao Mundial da Tailândia.
E você quer ouvir o Bom Dia Cast no Spotify? Se liga nesse vídeo. Bom, é muito simples. Você vai procurar pelo aplicativo do Spotify no seu celular. Clicou no aplicativo, você vai em buscar e vai digitar Podcast Cruz Maltino. Após você digitar Podcast Cruz Maltino, vai aparecer o nosso podcast. Você simplesmente vai escolher o episódio que você quer ouvir. Simples e fácil e muito prático. Os gols foram marcados por Sebastião, 2 gols. Figueiredo, olha ele aí! Bom, galera, esse foi o nosso Bom Dia Cast de hoje. Agora falta pouco, tá quase chegando a hora de mais uma vez a gente ver um jogão do Vasco, dessa vez contra o Fortaleza na quarta-feira. A gente já não aguenta mais essa data FIFA, a gente já não aguenta mais essa abstinência e a gente só precisa se inscrever no canal para ser feliz. Se você ainda não é inscrito, por favor, dá essa moral, se inscreva e melhor, torne-se membro. A partir de R$ 1,99 você vai concorrer a uma camisa oficial do Vasco, um oferecimento da loja gigante da Colina Bangu. Então é só você se inscrever. A partir de R$ 1,99 você vai lá, se torna membro. E na última domingueira do mês a gente vai sortear uma camisa oficial do Vascão. Então, combinado? Espalha para geral, vem fazer parte aqui da família, vem dar uma moral pra galera. Estamos juntos, amanhã nos vemos novamente às 9h07. Até lá!